Olá pessoal da turma 2. Esse vídeo é referente à complementação da aula de Eumicota 1, a primeira aula de fungos verdadeiros, tá? A gente tinha parado, no caso, tá? Posteriormente a esse slide, a última coisa que eu tinha comentado com vocês no nosso último encontro foi a questão dos grupos de diversidade, né? A gente tinha comentado como que ia ser a apresentação desses grupos de diversidade na sequência da disciplina. Alguns grupos sabidamente monofiléticos, outros polifiléticos. Tá? Então, a sequência dessa aula 1 é justamente a apresentação das características biológicas do primeiro grande grupo de diversidade de fungos, que corresponde ao grupo dos microsporídeos, ok? Então, pessoal, quem são os microsporídeos? Primeiro de tudo, é um grupo relativamente diversificado, tá? Aqui a gente tem uma quantidade grande de espécies, até aproximadamente 1.400 espécies, então é um grupo, do ponto de vista da diversidade, até que é bem conhecido, tá? Provavelmente existam muitas espécies ainda para serem descritas, mas não é um grupo onde faltem informações, tá? A gente tem bastante informações, inclusive, sobre a diversidade dos microsporídeos. E o que é importante aqui é a gente entender que os microsporídeos são todos unicelulares, ou seja, sua fase somática, né, a sua fase que se alimenta, que cresce, que se nutre, é unicelular, porém não são leveduras, pessoal. A gente vai ver aqui que os microsporídeos têm uma célula diferente das leveduras, inclusive em relação às suas dimensões. E o modo de vida dos microsporídeos é bastante particular. Todos ou todas as espécies, sem exceção, são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Eles não conseguem sobreviver e dar continuidade ao seu ciclo de vida fora da célula, principalmente de animais. Então, são parasitas intracelulares obrigatórios de animais, com metabolismo altamente eficiente. A gente comentou a questão do metabolismo dos parasitas e a gente fez a diferenciação entre parasitas verdadeiros ou biotróficos e parasitas falsos, nectotróficos. Tá? Aqui, pessoal, todos os parasitas são biotróficos, são parasitas verdadeiros. E eles utilizam a maquinaria metabólica da célula do hospedeiro em benefício próprio, invadindo essa célula e utilizando esse metabolismo para principalmente se reproduzir. O modo de vida dos microsporídeos lembra muito o modo de infecção e de proliferação de vírus, tá muito parecido. Inclusive, a utilização da maquinaria metabólica em benefício próprio, principalmente para replicar o seu material genético, é bastante parecido. Tem vários mecanismos aí que se parecem, tá? Mas a diferença, claro, né? Os microsporídeos são seres celulares, né? Possuem uma estrutura celular. Tá? Essa adaptação ao parasitismo intracelular ela é tão eficiente, pessoal, que, por exemplo, essa espécie aqui, que é a Enterocitoson bionoise, ela não possui gêneros para o metabolismo do carbono, ou seja, ela utiliza os genes do hospedeiro para fazer a própria respiração celular, né, para gerar ATP. Então não há no seu genoma esses genes, ou eles estão silenciados, eles não são ativos. Então eles são extremamente dependentes, claro, do metabolismo do hospedeiro. Durante muito tempo, os microsporídeos, tá, foram classificados juntamente, principalmente nos primeiros sistemas de classificação, juntamente com os procariotos. Se pensavam que os microsporídeos eram bactérias, porque as suas células são extremamente pequenas, muito pequenas, a sua célula e o seu genoma como um todo. São eucariotos, obviamente, né, porque são fungos verdadeiros, mas as suas células são do tamanho das células de procariotos, são do tamanho das células de bactérias. Então, vocês devem saber que há uma diferença na dimensão entre as células eucariotas e procariotas, e as células aqui dos microsporídeos, na verdade, os seres, né, já que eles são unicelulares, eles são muito pequenos, são do tamanho, portanto, de bactérias. Claro que com o desenvolvimento de técnicas de microscopia eletrônica, principalmente, né, se percebeu que eles possuíam um sistema de endomembranas, portanto, eram eucariotos, tá? Não, obviamente não são procariotos.
Muito interessante que esses organismos, além de terem células e genoma reduzidos, também possuem versões reduzidas de várias organelas importantes. Por exemplo, os mitossomos, pessoal, aqui das microsporídeas, são nada mais do que mitocôndrias simplificadas, com a diminuição das cristas, com a diminuição das suas dimensões, mas com a mesma função no caso. E também tem versões reduzidas dos ribossomos. Tá? O ribossomo não é uma organela delimitada por membrana, é uma ribosima, mas de qualquer maneira o ribossomo aqui dos microsporídeas ele é menor, tem um tamanho menor do que o ribossomo característico das células eucariotas. Então são células muito pequenas, diminutas, justamente adaptadas à sua principal ou sua única forma de vida, que é serem intracelulares. Eles precisam invadir as células dos animais, portanto, obviamente suas células não podem ser com dimensões muito grandes, né? Eles possuem dimensões muito pequenas. Em relação ao ciclo de vida, tá? Não é conhecido reprodução sexuada, portanto não vamos falar aqui de meiose nos microsporídeos, mas a gente encontra a reprodução assexuada. Tá? A gente já vai falar do ciclo de vida na sequência, vamos entender quais são as 3 fases que ocorrem no ciclo de vida geral dos microsporídeos, mas a gente já adianta aqui, ó, a única fase que ocorre fora da célula, a única fase fora da célula do hospedeiro são justamente os esporos assexuais. E nesse esporo está presente uma organela única desses organismos que é chamada de tubo ou filamento polar. A gente vai ver na sequência qual que é a função dessa organela, qual que é a função que ela desempenha no processo de infecção da célula dos hospedeiros, tá? É extremamente importante e altamente eficiente durante esse processo. Do ponto de vista ecológico, pessoal, a importância, claro, né, são parasitas intracelulares de animais, portanto, né, tem essa relação ecológica desarmônica, como a gente chama, né, os parasitas são beneficiados, no caso, os microsporídeos, os animais são prejudicados. Essa característica de serem parasitas intracelulares de animais faz com que eles tenham importância econômica, negativa e positiva. Os principais grupos atacados no contexto dos invertebrados são os artrópodos, principalmente insetos, e no contexto dos vertebrados são os peixes. Então, existem espécies importantes do ponto de vista econômico que são atacados por microsporídeas, portanto, causam prejuízos econômicos, como por exemplo, não é o caso do nosso país, né? Não é um grande produtor de seda, mas nos países que produzem a seda verdadeira, tá? Tem uma espécie que ataca o bicho da seda, então dá quebra de produção nesse produto. Esse caso aqui sim já é mais destacado no nosso país, né? Nós somos um país que produz bastante mel, com potencial apicultor muito grande, existem espécies, né? Mais de uma espécie de microsporídeo que ataca abelhas, inclusive em mais de uma fase, então causam prejuízos econômicos na apicultura. E aqui também não é o caso do nosso país, né? Produção de salmão muito mais no hemisfério norte, Canadá e Estados Unidos, no hemisfério sul o Chile, né, aqui no contexto da América do Sul, são produtores de salmão. Tá? Então, nesses lugares, existem espécies de microsporídea que atacam o salmão, causando prejuízos econômicos. Esse seria o lado negativo, porém, essa característica de atacar animais é usada do ponto de vista positivo, porque algumas espécies de microsporídeas são usadas no controle biológico de pragas de agricultura, principalmente gafanhotos, e também de mosquitos que são vetores de doenças humanas. Existem alguns trabalhos que mostram espécies de microsporídeas sendo usadas para o controle biológico do Aedes aegypti, né, que é um vetor de várias doenças importantes, né, principalmente aqui no contexto do Brasil. Tá? Então tem, digamos assim, uma aplicação positiva do ponto de vista econômico também. Ok?
Pessoal, agora a gente vai falar, tá, da estrutura do esporo, que é a única fase que ocorre fora da célula. Na sequência, a gente vê as fases do ciclo de vida, tá, e em que etapa que ocorre o esporo, né? A gente já adiantou aqui, o esporo vai ser a única fase extracelular. O esporo dos microsporídeos, pessoal, não tem uma dimensão tão pequena assim, tá? Quando a gente compara com esporos de outros fungos, são esporos que ficam na média e variam de 1,5 até 20 micrômetros, tá? 20 micrômetros é um tamanho já bastante avantajado para os esporos de microsporídea. A maioria dos esporos vão ficar próximo dessa faixa aqui, entre 1,5 e 5 micrômetros. Claro que são estruturas pequenas, mas está na média dos esporos dos demais fungos. Tá? O que eu vou destacar aqui são algumas características biológicas desse esporo. Logo de cara, pessoal, a gente vê que esse esporo tem uma parede extremamente engrossada, com duas camadas, um exósporo e um endósporo. Tá? Isso denota o que, pessoal? Que é uma estrutura de resistência. Além do mais, internamente, a gente tem essa estrutura chamada polaroplasto, tá? Que é uma série de membranas dispostas em forma de cisternas que tem como função armazenamento de nutrientes. Se nós temos armazenamento de nutrientes e parede extremamente engrossada, isso denota que é uma estrutura de resistência, uma estrutura que é feita para durar durante muito tempo em condições adversas com o seu metabolismo latente, ok? Mas o que eu quero chamar atenção aqui também, pessoal? É a presença de duas estruturas que estão completamente relacionadas com o processo de infecção das células do hospedeiro, das células animais. Que estruturas são essas? Primeiro, a gente tem aqui uma estrutura que é a organela característica aqui do grupo, que é o filamento ou tubo polar, que está ancorada num dos polos da célula e disposta de maneira espiralada no citoplasma do esporo, ok? Essa estrutura é delimitada por membrana. No polo oposto, esse filamento polar ele está conectado a um vacúolo posterior. Tá? Esse vacúolo posterior ele acumula água e alguns metabólitos e durante o processo de germinação desse esporo, ou seja, quando esse esporo for infectar a célula do hospedeiro, esse vacúolo vai se tornar ativo, vai se expandir e expulsar o filamento polar para fora do esporo. A gente já vai ver na sequência como que se dá esse mecanismo de eversão do filamento ou do tubo polar, ok? Antes da gente falar desse processo, tá? Vamos ver aqui o ciclo de vida dos microsporídeos, pessoal. O ciclo de vida dos microsporídeos, como eu já falei, não inclui reprodução sexuada, não temos meiose. É um grupo de fungos verdadeiros, né? A gente tinha falado na nossa aula passada que fungos verdadeiros são caracterizados por possuírem núcleos haploides nas suas fases somáticas. Portanto, se aqui não tem reprodução sexuada, não temos nenhuma fase diploide nesse ciclo de vida. Todos os núcleos encontrados em qualquer uma das três fases aqui do ciclo de vida dos microsporídeos vão ser sempre haploides, ok? A gente não tem ocorrência de fase diploide. Então vamos entender aqui as três fases do ciclo de vida. Tá? Então a primeira fase, a única fase que ocorre fora da célula do hospedeiro, a fase infectiva, que corresponde ao esporo, cuja estrutura a gente acabou de ver. O que vai acontecer, pessoal? Então esse esporo é uma estrutura de resistência, está com o seu metabolismo latente, com o seu metabolismo interrompido. Quando esse esporo se aproxima do tecido animal que contém as células que esse esporo vai invadir, então ele retoma o seu metabolismo. Esse tubo ou filamento polar, pessoal, ele é expulso de maneira violenta de dentro
do citoplasma do esporo, mas ele fica conectado ao disco de ancoragem, a porção anterior desse esporo. Tá? Ele é delimitado por membrana, tá? Então ó, ele é expulso, penetra na célula do hospedeiro e por dentro do filamento polar a gente tem a migração de todo o conteúdo citoplasmático do esporo, incluindo o núcleo e demais organelas, com exceção de quem? Com exceção do vacúolo posterior e do próprio filamento polar, né? Já que o restante das estruturas estão migrando aqui por dentro. Tá? Uma outra estrutura que não é citoplasmática, e obviamente aqui pela figura a gente conclui que ela não invade a célula do hospedeiro, é a parede celular. Claro que a parede celular do esporo ela fica fora do hospedeiro, então o tubo polar ele é evertido, invade a célula do hospedeiro e todo esse conteúdo citoplasmático aqui, o núcleo e as principais organelas migram por dentro do filamento polar para dentro da célula do hospedeiro, ok? Então a gente tem o começo da segunda fase do ciclo de vida. Tivemos aqui a primeira fase, que é a fase infectiva, onde tem a atuação importantíssima do filamento do tubo polar, e depois nós temos o início da segunda fase, que é a fase de proliferação ou merogonia. O que acontece aqui, pessoal? Então, ó, esse conteúdo citoplasmático, tá, da célula do parasita, do microsporídeo, ele vai se aproveitar então do metabolismo do hospedeiro. Qual o metabolismo, pessoal? Principalmente o metabolismo energético e o metabolismo anabólico, né? O metabolismo de construção de polímeros orgânicos. Para fazer o que, pessoal? Para replicar o seu conteúdo genético, para replicar o seu genoma. Basicamente, para replicar o seu núcleo. Tá? Então, aqui, na verdade, tá, essa figura, eu estou chamando atenção mais para essa figura aqui da direita, mas essa figura aqui mais da esquerda, que eu resolvi deixar, ela está mostrando exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Tá? Mas está mostrando, as duas figuras estão mostrando exatamente as mesmas três etapas. Então, nessa segunda etapa aqui de merogonia, nós temos a replicação do material genético do microsporídeo, claro que através de mitose, já que o ciclo de vida é exclusivamente reprodução assexuada, e nesse momento é utilizada a maquinaria metabólica da célula do hospedeiro, ok? Então nós temos aqui, né, alguns detalhes, dependendo da espécie, né, que os núcleos podem ficar envoltos por uma membrana, por duas membranas, mas isso pouco importa, pessoal. Importa a gente entender que nessa etapa tá, a proliferação dos núcleos do parasita, dos núcleos do microsporídeo, ok? Então, esses núcleos começam a se dividir, utilizando a maquinaria metabólica do hospedeiro. A célula do hospedeiro, portanto, continua viva. Isso é uma evidência de que os microsporídeos são parasitas biotróficos. A célula animal, no caso aqui, essa célula animal, tá, ela continua viva e a sua maquinaria metabólica está sendo utilizada, então, para a proliferação do material genético do microsporídeo, ok? Qual que é a terceira etapa, pessoal, que ainda ocorre dentro da célula do hospedeiro? Tá, a terceira etapa é a formação dos esporos, ou esporogonia. Cada um desses núcleos que é gerado aqui na fase de merogonia, ele se individualiza em um esporo, ou seja, vai formar uma parede celular e as demais estruturas citoplasmáticas, claro que com núcleo, tubo ou filamento polar, o polaroplasto e demais organelas. Então, esses esporos vão ser formados dentro da célula do hospedeiro, num volume tão grande que no final das contas a célula do hospedeiro acaba extravasando, ela rompe
e os esporos são liberados no meio novamente. Claro, né, que durante esse rompimento da célula do hospedeiro ela acaba morrendo, mas ela morre depois que o parasita já executou, digamos assim, todo o seu trabalho. Tá? Então, claro que são espécies parasitas biotróficas. A morte do hospedeiro, a morte do tecido das células do hospedeiro se dá depois da nutrição ou da replicação aqui do parasita, ok? Então são essas as três fases, pessoal. A única que ocorre fora é a fase infectiva, né, que corresponde ao esporo, com a atuação marcante aqui do filamento polar, que invade a célula animal. Aqui um pequeno detalhe, pessoal. Por que a célula animal é tão facilmente invadida? Animais não possuem parede celular, né? É uma estrutura de proteção bastante importante contra parasitas intracelulares, né? Então, digamos que do ponto de vista da invasão, a célula animal ela é mais fácil de ser invadida do que outras células eucariotas. Claro que os animais possuem sistema imunológico que vão combater esses parasitas, mas do ponto de vista da invasão intracelular, a célula animal é mais vulnerável do que as demais células eucariotas. Segunda fase corresponde então à proliferação do conteúdo genético, merogonia, e a terceira fase, a individualização ou formação dos esporos a partir desses núcleos que foram gerados, ok? A célula do hospedeiro, portanto, acaba extravasando e morrendo. Fases que ocorrem dentro da célula do hospedeiro: merogonia e a esporogonia, ok? Pessoal, um ciclo de vida relativamente simples, nem inclui meiose e fecundação. Não temos aqui reprodução sexuada, ok? Portanto, somente reprodução assexuada. Então, ciclo de vida simples, parasitas intracelulares obrigatórios. Essa aqui é a biologia básica dos microsporídeos, ok? Eu estou mostrando aqui para vocês, portanto, tá, fotografias e ilustrações, tá, da fase infectiva, da atuação do filamento polar. Então aqui nessa figura, né, que na verdade é uma sequência de figuras da A até a F, a gente tem o processo, esse é o termo mesmo, tá? É o processo de eversão do filamento polar. Então esse esporo aqui está latente no ambiente, fora da célula do hospedeiro, e possui aqui o seu tubo ou filamento polar característico, com na porção anterior da célula ancorada, né, o disco de ancoramento, e na porção posterior o vacúolo posterior. Tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Dada a aproximação desse esporo com o tecido que ele vai infectar, então há uma sinalização bioquímica, obviamente, para que esse esporo reative o seu metabolismo. O que vai acontecer? Ó? A célula vai começar a absorver a água e vai começar a entrar água nesse vacúolo posterior. Ó. Então o vacúolo posterior começa a aumentar de volume progressivamente. Claro que esse processo é rápido, pessoal, porque a expulsão do filamento polar tem que ser violento o suficiente para invadir a célula do hospedeiro. Tá? Então esse processo de entumecimento, de aumento do volume do vacúolo é rápido, expulsa o filamento polar, que vai penetrar, né, na célula do hospedeiro, e por dentro dele, pessoal, a gente tem, portanto, a migração do conteúdo citoplasmático. O que é mais importante aqui? Claro que é o conteúdo genético, né? O núcleo. Mas saibam vocês, outros elementos citoplasmáticos também migram. Vocês estão vendo aqui, ó, o próprio polaroplasto, aquela organela lá que armazena substância energética, acaba migrando também. Outras organelas acabam migrando. O que não migra? Basicamente, né, o vacúolo, que aumentou, claro, o filamento polar, por dentro dele está ocorrendo a migração, e a parede celular do esporo. A parede celular do esporo, né, ela fica intacta fora do tecido do hospedeiro. Então, esse conteúdo aqui ele vai estar delimitado por membrana, tá, pessoal? Mas não vai estar delimitado por parede celular.
Essa estrutura aqui corresponde, portanto, à célula do microsporídea que migrou para dentro da célula do hospedeiro. Nessas outras duas imagens aqui, nós temos microscopia eletrônica de varredura que mostram o tubo ou filamento polar aqui de um esporo de microsporídea totalmente evertido. Tá? Principalmente essa imagem aqui mais da direita mostra que esse filamento ele tem um comprimento muito grande, né? Se a gente fosse medir aqui, seria de, sei lá, 5 a 6 vezes o comprimento do próprio esporo, né? Então, claro, ele tem que ter um alcance relativamente longo para conseguir penetrar na célula do tecido animal, ok? Em relação, pessoal, a gente falou lá nos slides iniciais da questão da importância econômica e que existem espécies, né, que causam prejuízos econômicos e que algumas são utilizadas do ponto de vista positivo na economia, né, como controle biológico. Mas eu acabei não comentando, deixei aqui para o final, porque acaba tendo um enfoque maior. Existem espécies de microsporídea que atacam pessoas, que atacam seres humanos, tá? Então, o nome da doença é microsporidíase ou microsporidiose. Vocês podem procurar mais informações na internet. Tem bastante informações, tem vários artigos sobre essas espécies. É um gênero só, são 5 espécies essas que estão listadas aqui nessa figura. O gênero Encephalitozoon com essas 5 espécies que atacam os tecidos, né, desses sistemas que estão indicados aqui na figura. Então, tem espécies que atacam a córnea, tá? Então, atacam o tecido ocular, né, do nosso olho, atacam o tecido pulmonar, atacam os alvéolos pulmonares, mas as espécies que são mais impactantes, pessoal, são aquelas que acabam atacando os órgãos do trato gastrointestinal. Tá? Em relação as infecções causadas por microsporídea, né, as microsporidíases, tá? Pessoas saudáveis, pessoal, com sistema imunológico em dia, sofrem muito pouco, tá? Muito raro a microsporidíase se desenvolver numa doença mais grave, porque são infecções que, do ponto de vista evolutivo, já estão muito bem estabelecidas. Então, o sistema imunológico humano, se está em dia, ele combate muito bem essas infecções. Então, ele dá cabo de eliminar esse parasita. Agora, é um problema em pacientes ou em pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido. Ou seja, né, pessoal, hoje em dia, principalmente pacientes HIV positivos que não têm acesso aos remédios e aos coquetéis de remédio, enfim, né, que existem hoje que fazem com que as pessoas soropositivas tenham uma vida praticamente normal. Então, pessoas que estão imunodeprimidas em função de uma infecção de HIV que não estão sendo tratadas, acabam sendo bastante atacadas por essas espécies de microsporídea. Tá? Então, existem alguns dados na literatura que mostram que é uma das principais causas de diarreia crônica, ou seja, os tecidos epiteliais aqui, tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado, acabam sendo quase que destruídos, né, pessoal? A pessoa não consegue mais absorver os nutrientes da alimentação e acaba tendo diarreia crônica. Isso pode se desenvolver numa infecção sistêmica grave que pode levar ao óbito. Tá? Claro que isso cada vez é menos frequente, porque no caso do Brasil, né, isso em outros países com uma condição econômica ou com um sistema de saúde não tão desenvolvido como o nosso, tá? Isso claro que é mais grave, como por exemplo países africanos, mas no contexto do Brasil é um tipo de infecção relativamente bem controlada. Então são raros os casos de morte por microsporidíase aqui, mas saibam vocês que acaba acontecendo, né? Então acaba tendo uma infecção sistêmica generalizada e o paciente acaba vindo a óbito. O diagnóstico, pessoal, é através de biópsia dos tecidos, são principalmente os tecidos epiteliais, né, desses órgãos que eu destaquei, tá? E o que dá para detectar, como vocês estão vendo aqui na imagem, são os esporos, claro, né? As fases que ocorrem dentro do tecido não são detectáveis.
Então, em microscopia óptica, com os métodos de coloração adequados, a gente consegue corar a parede celular do esporo e ele se destaca bastante, né? Então tem como detectar através de biópsia em microscópio óptico, ok? Vocês podem acessar esse site que está aqui, ó, é um site do governo estadunidense que tem bastante informações sobre essas espécies. E eu vou passar para vocês também um site em português que tem algumas informações sobre as doenças causadas por essas espécies de microsporídea em humanos, ok? Eu vou passar via Google Sala de Aula, tá bom? Pessoal, essa foi a parte que faltou a gente complementar, então, da primeira aula de fungos verdadeiros, Geomicetos, ok? Lembrando, tá? Esse vídeo aqui vai ser passado, né, como conteúdo de aula assíncrona, tá? Então, claro, né, vocês podem assistir no momento que vocês acharem mais adequado, vai ser disponibilizado no horário de aula e a gente começa a nossa próxima aula abrindo então para questionamentos e dúvidas a respeito de microsporídea, tá? É o primeiro grande grupo de diversidade de fungos verdadeiros. Dá para imaginar por que não eram classificados como fungos verdadeiros, né? Tem um modo de crescimento totalmente distinto. O unicelular, as células aqui dos microsporídeos são muito menores do que as leveduras, tá? Não são leveduras. É uma forma de crescimento unicelular característica dos fungos e mais especificamente dessa linhagem que é chamada da linhagem dos microsporídeos, ok? A respeito desse grupo, pessoal, é isso que eu tinha a apresentar para vocês. Demais informações eu vou passar através do Google Sala de Aula e na próxima aula, então, a gente já começa abrindo para as dúvidas que forem pertinentes, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a aula que vem.